De volta com mais Papo em Dia para vocês. Vamos falar agora de saúde, de açúcar. Tipo de açúcar que faz bem ou menos mal para a saúde. Será que tem? Bom, o doutor vai esclarecer para a gente. Doutor Marcelo Lima, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Gi. E é uma honra estar aqui no seu programa. Eu estava conversando com ele, gente, nos bastidores. Vou trazer aqui para vocês compartilhar. Eu falei, sua profissão é estressante? O que você respondeu? Ser médico tem uma parte que, dependendo da área que você vai, principalmente, área hospitalar, assim, é bem estressante. A gente passa por bastante estresse, situações delicadas. Mexer com vida, né? Sempre tem isso. Desde o início você sabia que você ia querer ser nutrólogo? Eu, desde pequeno, eu tinha uma tendência de brincar, às vezes, de ficar no quarto. Minha mãe ficava até ouvindo na porta, ela até falava assim, ficava preocupada que eu estava fazendo sozinho ali. Eu estava brincando de atender paciente, meus bichinhos de pelúcia ali. Então eu gostava desse fato de atender as pessoas, ouvir, trabalhar com o público. Então foi uma coisa que eu, desde pequeno, quis sim. Já deu sinais. Bom, vamos falar aí de verdades e mitos, então, do açúcar. Primeiro, em verdade ou mito, o açúcar causa cáries dentárias? Verdade. O que acontece? O açúcar, quando você ingere ele em excesso, ele sofre uma reação química na boca, que as bactérias pegam esse açúcar e fermentam. E elas produzem ácido. Esse ácido vai ficar no dente e vai começar a corroer a proteção do dente. Então, o dente fica mais suscetível a ter as bactérias, que são as cáries. Então, açúcar em excesso, sim. Depois de quanto tempo, por exemplo, consumir açúcar agora? O mundo ideal é você fazer uma refeição e escovar os dentes, né? Não, mas eu acho que pegou uma balinha. Então daí também tem, porque bala é puro açúcar, né? Bala já é o puro açúcar. Então é isso, gente, vai ter que andar com a escova o tempo todo. Bom, vamos mais uma verdade ou mito. Açúcar mascavo é mais saudável do que açúcar branco? É uma verdade, mas ela tem contrapontos. O que acontece? O açúcar mascavo, se você for olhar, ele não sofre nenhum processo de reação química quando ele é bruto. O principal açúcar é bruto. Então, ele não sofre refinamento. Então, ele conserva alguns nutrientes nele. Ferro, potássio, magnésio, cálcio. Mas é muito pouco. É quase nada que tem ali de nutrientes. E a gente não vai usar o açúcar mascavo para ser a nossa fonte de nutrientes. Para isso, a gente tem os legumes, a gente tem as frutas, a gente tem outros alimentos. Então, ele tá sim, porque o branco, ele sofre esse refinamentos, aditivos químicos e perde esses nutrientes. Não tem nada. Ele perde esses nutrientes total. Para ele ficar com aquele paladar, tanto que o mascavo ele é um pouco mais rude, o sabor dele tem que se adaptar mais para gostar dele. Para ficar naquele sabor, alguns aditivos químicos tira todos os nutrientes. Então é uma caloria vazia. Mas muita gente fala assim, que por exemplo, quando eu vou colocar o açúcar branco, eu preciso de um pouquinho só para adoçar. Já o mascavo, você tem que colocar muito ali, não acaba fazendo o mesmo. O que acontece? Em questão calórica, eles são iguais, praticamente iguais. Então questão calórica não tem diferença. Então, é por isso que eu falei que ele é mais saudável, só que em contrapontos. O contraponto é justamente a caloria dele. Eles têm praticamente a mesma caloria. Então não vale a pena, então tem gente que ainda coloca nutrientes. muito mais, porque como ele tem um sabor mais forte, as pessoas às vezes acabam colocando mais e em gramas acaba colocando mais. Então vai ser muito mais calórico para a pessoa. Entendi. Bom, temos fotos aí, efeitos do açúcar na sua pele. O que será que o açúcar faz com a gente, hein? Eu vou confessar que eu sou uma formiga. Todo dia eu consumo, doutor. Vamos ver o que faz na pele. Isso é o quê? Essa foto é sua? Não, essa foto que colocaram aí, mas dá para explicar. O que acontece? Processo de acne, né? Então, o açúcar, ele aumenta a produção das glândulas sebáceas, que são as glândulas que fazem a oleosidade da pele. Então, o açúcar em excesso, ele vai começar a fazer isso, então tem mais tendência a entupir o poro. Então, quando o poro se entope, forma essas lesões, né? Que então, são as acaba acnes. causando acne, então. E a outra coisa que o açúcar faz com a pele, que é muito legal falar, é que o açúcar em excesso, ele é uma molécula ali, ele vai sempre se ligar a uma proteína. Esse processo chama glicação. Mas quando ele se liga a essa proteína, por exemplo, elastina, colágeno, que são os responsáveis pela manutenção da pele, ele começa a fazer a degradação dessas proteínas. Então, a pessoa tem mais tendência a envelhecer mais rápido quando ela tem uma dieta hipercalórica, principalmente com bastante açúcar. Gente, olha, quem consome muito açúcar, então, envelhece mais rápido. Envelhece mais rápido. E isso é bem perceptível. Às vezes você consegue ver que a pessoa tem uma tendência a comer muito, e não só falando do açúcar refinado. A gente pode falar de outros carboidratos simples aí, como pão, farinhas. Então a pessoa tem essa tendência a envelhecer mais rápido, sim. Tem a foto ali
envelhecimento. Mas tem os fatores protetores. Tá. Você tem que pensar coisas que podem... como prevenir um pouco isso? Sim. Claro, diminuir o consumo, primeira coisa, não exagerar. Mas tem, por exemplo, vitaminas que protegem isso, que inibem essa ação da glicação que eu falei. Vitamina tá. C, que a gente consegue encontrar nas frutas cítricas, né? Vitamina E, que a gente consegue ver nas castanhas, na oleaginosa, fazem esse efeito antioxidante na pele. Entendi. Então tem solução, gente. Come uma suquinha lá, dá uma moderada. É, equilíbrio, né? A frutose da fruta. Então. É a mesma. Me explica como que funciona. Porque às vezes, assim, eu tô com muita vontade de comer doce. Eu como uma fruta, passa. Tem um açúcar ali. E eu já cheguei a fazer dietas de tipo, olha, tira a fruta. Então. Por causa da frutose. O que acontece? A frutose, ela quando você pega ela, você está consumindo uma fruta em específico, né? Sim. Então, o que acontece? Na gama, é açúcar também vai passar. Açúcar também. Também é calórico, igual. Mas o que acontece? É aquilo que a gente falou dos nutrientes. Você está pegando um alimento que ele tem mais nutrientes, ele vai te oferecer mais. Ele não é um alimento vazio. Então, quando você, por exemplo, isso é uma estratégia até que a gente fala para os pacientes, às vezes, eu quero comer uma coisa mais doce, eu quero que isso. Então, tenta colocar, às vezes, o açúcar da fruta, baseado nisso, até como estratégia, às vezes, sobremesa, frutas, salada de frutas. Então, é uma estratégia que você não está pegando um alimento tão vazio, que só tem ali a glicose como fonte de energia, e você está pegando um alimento cheio de vitaminas, minerais. Então, o que acontece? É melhor trocar sim, mas também, se exagerar, é igualzinho o efeito danoso. É a mesma coisa. Tá, então se a gente falar de caloria, é mais ou menos a mesma coisa. Não, em calorias eles são totalmente E parecidos. aquele chocolate 70% cacau? Então, quando você pensa no chocolate 70%, você está pensando também que ele também tem mais nutrientes, ele também tem mais antioxidantes. Mas ele também engorda. Ele também é calórico, mas o que acontece? O chocolate... Ele não engorda, né? Quem engorda é a gente, no caso. Mas o chocolate que não é 70%, ele é muito mais açucarado. Para ele ser feito ao leite, ele é bem mais açucarado. Então, o chocolate, ele tem até estratégias, a gente falou de engordar, tem até estratégias de você pegar o chocolate 70% e comer 1 a 2 tabletes antes das principais refeições. Antes, não depois. Você come um pouquinho, meia hora antes, porque ele tem substâncias que vão fazer você ter um pouco mais de saciedade prévia. Então, você não vai tão a fundo na refeição. Mas não dá um pico de glicemia? É um pouquinho antes e é o 70%. Não é qualquer chocolate. Então, é uma estratégia, você come um pouquinho antes e vai para a refeição. Daí você consegue ficar saciado mais fácil e não exagera, às vezes, em outros alimentos da refeição principal. Vou tentar, gente. Bom, próximo verdade ou mito. Açúcar causa diabetes? Não só açúcar causa diabetes, mas não só açúcar, né? A gente tem que pensar que o estilo de vida, sedentarismo, alimentos com bastante teor de gordura, a nossa mente, né? O estresse que a gente estava comentando, o estresse causa isso. Tudo é uma gama de coisas. A gente não pode culpar só o açúcar. Não é, eu cortei o açúcar, mas eu estou cheio de outras coisas. Não faço uma atividade física, estou com obesidade, estou comendo tudo errado. Daí você vai ter o diabetes também, não é só o açúcar. Boa. Essa aqui eu quero ver, hein? Verdade ou mito? O açúcar refinado é viciante como as drogas? Açúcar, no geral, ele é viciante, né? O que acontece? Por que ele é viciante como as drogas? Quando você come coisas açucaradas, ele vai para uma área do cérebro, ele libera uma área do cérebro ativada, que chama sistema recompensa. Toda vez que a gente faz qualquer coisa na sua vida, que você faça, eu gosto muito de fazer exercício físico, eu sinto prazer, eu tenho essa lembrança, você está ativando essa área do sistema recompensa. Só que o açúcar, ele hiperestimula essa área. Então, ele dá tanto prazer para essa área que quando passa esse efeito, o cérebro pede, eu quero aquilo de novo. Então, você automaticamente... mais. É que nem a Sim, droga. quanto mais você come doce, mais você quer comer. Mais fica difícil sair, porque E na um primeira ciclo semana vicioso. que você tira o doce... A pessoa sente que ela tem um pouquinho de alteração de humor, ela pode ficar mais irritada, ela fica, às vezes, com o humor um pouco mais deprimido. É como uma abstinência. Então, é normal. É normal. Não pense, a gente pensa, só comigo está acontecendo isso. Não, com todo mundo. Todo mundo que tiver com excesso e tentar tirar o açúcar vai sentir um pouco disso, vai sentir um pouco dessa falta. Uma vez eu ouvi essa expressão, não sei se existe, ressaca do açúcar. Tem isso? O que acontece, essa ressaca que acontece, as pessoas, ele hiperestimula, ele faz esse pico de glicose, a pessoa tem essa energia, só que o corpo é muito inteligente. Na hora que você está com esse excesso de coisas, principalmente de glicose no corpo, ele tenta guardar e estocar. E quando ele estoca, a pessoa sente como se tivesse uma
hipoglicemia, ela se sente mais fraca, mais cansada, então ela tenta buscar de novo essa energia rápida. Então vai ficando esse ciclo vicioso. Não é uma ressaca que nem, por exemplo, de bebida, que é no dia seguinte. Tá. Isso é muito mais imediato mesmo. Você sente Então, se mais... a gente consome muito açúcar, a gente fica mais mole. ali. Até uma coisa que acontece, às vezes, quando a gente come uma refeição muito cheia de açúcar, carboidratos, simples, sem ter uma gama de nutrientes. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo básico, um macarrão ali puro, sem nada de coisa... Ai, meu Deus, temos macarrão Não, hoje. mas e ali agora? tá misturado com legumes, tá com coisas que atrasam o processo de Tem digestão. proteína. As pessoas, às vezes, terminam de comer essas coisas, por exemplo, um macarrão simples. Passa 20 minutos, tá com fome de novo. Sente até uma baixa energia, vai atrás de um docinho. Isso é justamente o corpo que tentou regular e guardou muito rápido esse açúcar. Então, por isso que é bom misturar. É bom colocar fibras, proteínas, colocar legumes, carnes. Porque quanto mais você colocar coisas que atrasam esse processo de digestão, menos vai ter esse efeito. Boa. Gostei de ver, tá vendo? Dieta balanceada. Verdade ou mito? Açúcar é a principal causa da obesidade? Ele está muito associado ali, que nem a história da diabetes. Ele está muito vinculado, porque ele tem esse poder de ser um alimento muito calórico, né? Mas existem outros alimentos supercalóricos que não são, às vezes, só o açúcar, carboidrato, pensando em gorduras. E também muito estilo de vida e os hábitos que a pessoa toma. A obesidade é isso e é um conjunto, é multifatorial. Ela não tem uma causa. As pessoas, às vezes, tentam atribuir uma causa à obesidade. Não, ela é multifatorial mesmo. Tá vendo aí? Agora uma coisa, que você também vai levantar a polêmica. Açúcar ou adoçante? Essa é uma questão bem difícil. O que acontece? O açúcar ele tem calorias, o adoçante não tem calorias, para a gente separar de meio fácil. Só que alguns adoçantes, eles já estão tendo estudos, principalmente os adoçantes artificiais, que é a sucralose e o aspartame, que é o mais comum da gente ver por aí. Sim. Então, o que acontece? Ele já tem estudos mostrando que eles machucam o corpo, agridem o corpo e podem levar ao desenvolvimento de obesidade. Antes era muito comum, né? As pessoas, tudo diet, light, e tinham dificuldades de perder peso, até mantinham peso às vezes. Então agora eles já estão descobrindo que isso interfere, porque era muito adoçante artificial. Se for optar por adoçante, eu gosto mais dos adoçantes naturais, que daí a gente entra no eritritol, xilitol, estévia. São os adoçantes um pouco... Então, eu não falo mais saudável, eu falo menos danoso. Os prejudiciais, quais são? Sucralose e o aspartame. Sucralose. São os artificiais, são esses daí. Sucralose e aspartame são os piores. Eles e o açúcar, para quem não pode ingerir, estão muito parecidos nos estudos. Mas o açúcar tem calorias mesmo, porque o que acontece, uma coisa que é até legal citar do adoçante, um ponto. Por que o adoçante faz mal? Já está mostrando que quando você ingere muito adoçante, você tem mais fome na sequência. Então, você vai pegar uma refeição na sequência e vai acabar exagerando um pouco mais. Ele ativa a área do cérebro que dá mais vontade de comer doce. Fala, então, sem querer... você me enganou, né? Pois agora você vai comer de novo. Exatamente isso. Então, às vezes, sem querer, você cai nesse conto dele de você não tá tendo calorias nele. Mas nas próximas refeições, você vai ou exagerar ou vai priorizar alimentos que são mais calóricos. Então, ele tem esse balanço. Mas, por exemplo, se você é diabético, o açúcar está muito contraindicado para você mesmo. E tipo que as pessoas falam, tâmara, para adoçar, mel, tudo isso vale? Rapadura. A rapadura é açúcar. Já é o açúcar, né? Não pode rapadura. Agora, a tâmara tem um sabor doce. Tem gente que muito usa na culinária, de triturar ela bastante, misturar na receita, que ela tem esse poder adocicado, e é bem gostoso. Eu já peguei bastante receita que era a base de tâmara. E o mel também tem os fitoativos dele, que são compostos benéficos. Mas a gente não pode pensar, vou exagerar. Às vezes a pessoa está controlada no açúcar, vou no mel, que o mel faz bem. Tomou um porte, assim. né? Daí o exagero já vai, qualquer um deles vai fazer mal mesmo. E o açúcar de coco? O açúcar de coco, ele tem um ponto que acontece, ele tem os nutrientes dele, que nem o mascavo, e ele tem uma questão que ele tem as mesmas calorias que o açúcar refinado, que o mascavo, que o demerara, tudo parecido. O que acontece? Ele tem, a única coisa diferente dele é que ele mostra que ele passa mais devagar para a corrente sanguínea, para o sangue. Mas assim, é calórico também, igual. É açúcar também. Tem que evitar também. Tem algum benefício o açúcar? Só para eu saber. O refinado, nada, nenhum. É só sabor prazer. mesmo, só prazer mesmo, sabor. Tá aí, doutor Marcelo
Marcelo Lima, falando do açúcar na nossa vida. Muito obrigada, viu? Obrigado, Gê. Redes sociais do Dr. tá aí. O que você costuma postar, doutor? Eu vou dando dicas, vou falando coisas que a gente tem que evitar, às vezes erros que é comum que a gente... Que nem a gente estava falando aqui, às vezes a pessoa acha que está sendo saudável e não está sendo. Sim. Então a gente sempre vai explicando um pouquinho aí de como ter uma qualidade de vida melhor. Tipo, eu não vou jantar, não. Vou comer só uma barrinha aqui de chocolate, tá valendo? Coisas que às vezes as pessoas acham que para emagrecer é só alimentação e a gente dá outras dicas, como sono, como os hábitos que a pessoa tem que ter na vida. No geral, a gente vai falando bastante. Muito obrigada, viu? Tá bom? E até a próxima. Obrigado. Vamos falar agora de solidariedade. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Presta atenção nessa campanha. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Para fazer a sua doação é muito simples, gente. Entra no site Esperança para Todos, esse site aí. Você faz a sua doação, tem o passo a passo, concorre a prêmios semanais e no final tem o super prêmio, um vale compras no valor de R$50 mil. Ou seja, você contribui socialmente e ainda concorre a prêmios Hospital e Maternidade Frei Galvão. Tamo junto. E aí o nosso macarrão? Nosso yakisoba? Olha o chefe, não derruba não meu yakisoba, entendeu? Nada de macarrão. É um yakisoba, tá atento. Só para ver se você estava atento. Muito obrigado. Ó, enquanto a gente estava ouvindo as grandes palavras do doutor, eu fui já adiantando o nosso processo, que é uma coisa que você pode fazer na sua casa. Esse tipo de prato é um prato é muito legal, porque você pode trabalhar ele durante a tarde e para um jantar à noite você só faz essa finalização que eu vou fazer aqui agora. Você pode adiantar o processo? Exatamente. Muitas pessoas que vendem na rua utilizam esse processo de pré-preparo, né? E faz esta finalização. Aqui na nossa panela, eu estou usando uma panela elétrica para facilitar até no visual, mas você pode utilizar a frigideira que você tiver na sua casa. Ah, que bonito, olha não as tem imagens, problema. olha. Tá, ó. O que foi colocado aqui, né? Eu coloquei, isso é um toque pessoal meu, que eu gosto muito de trabalhar com manteiga de garrafa. Então eu venho com um pouco de manteiga de garrafa e venho com os elementos, que é um pouco do óleo de gergelim. Então você tem uma licença poética aí. Um Sim. prato chinês com manteiga de garrafa. Sim, não é da China, né? A manteiga afinal de de contas, ele pode ser da China, mas ele já se tornou um prato universal. De tantas modificações que houveram, ele já está agora, faz parte do mundo. Tá né? vendo? Minha licença poética. Gostei Exato. de Que ver. você, na sua casa, também vai ter. Se você quiser dar um toque de um outro elemento um pouco mais interessante, pode fazer, né? Afinal de contas, quem vai comer? Não é? Tá vendo? Dá licença, o prato é meu. Exatamente. Tá? Eu posso dizer que eu vou provar yakisoba hoje e o aroma que vem daqui, porque eu estou do lado do chefe, tá daquele jeito. Não tá bom, Bom gente? demais. Bom e demais. nutritivo. Sim, né? A gente viu que nutritivo. só, né, o macarrão não tem tanto
Então, tantos nutrientes, o que mas eu fiz aí... aqui? Fui colocando os elementos por etapa. Geralmente a gente começa de que forma? Com os elementos mais duros, né? O franguinho, para ele ter aquela primeira passada, eu vou já dando ele, trazendo sabor. Cenoura, que é um pouco mais dura, você começa primeiro. Aquele brócolis e a couve-flor, que já cozinham mais rápido, você deixa para colocar por último. Para quê? Para que você tenha aquela cocção uniforme. E para dar uma crocância, não ficar... Exatamente, não murcho. ficar aquela coisa desmanchando na boca, que não é isso que a gente quer. Sim, né? eu também prefiro Então, o que eu vou crocante. fazer? Eu vou chegar e vou tirar. Tá. Já é para fazer... Já vai tirar. Já vai? Então Enquanto eu isso, vou vamos tirar. dançar? Tá todo mundo pronto já ali? Vamos dançar então um pouquinho, gente? Vamos lá. Aula de jazz, Cia das Artes. E aí, bom dia. Bom dia. Gente, é meu prof, viu? Eu sou boa aluna? Ótimo, Fala a maravilhosa. verdade, não mente. É sim, esforçado. É arrasando. esforçada. Bem-vindos, viu? Vamos dançar então, gente. Bora. Cadê? Depois que vocês vão fazer o solo, é isso? É. Hoje a gente vai aprender. Hoje a gente vai fazer uma aulinha de dance workout aqui pra gente poder soltar e dançar em casa e onde estiver. São passinhos fáceis que a gente pode dançar numa balada que a gente vai, numa festa de família, no programa de televisão. Dance Workout. Já gostei do nome. Tá, aí depois eu olhando. Ti, você não quer aprender, Ti? Eu tô de assistente do chefe. Ele não dançou hoje, gente, não foi? Tem Na que abertura? dançar. Santos que dançar. decide, ó. Fica aqui nessa frente. Faz isso, Santos. É super tranquilo, gente. Filho, você vai conseguir, eu confio em você. É bom, ó, a gente vai se exercitar. Tá um cheirinho maravilhoso aqui e depois vocês vão degustar do que o chefe tá fazendo. Então, a dança traz isso também, Agora, né? antes de você começar a dança, fala um pouquinho de você. Você é do jazz, balé, ele dança tudo, gente. Dá aula de tudo, é uma coisa maravilhosa. Conta um pouquinho da sua história. Eu comecei há 11 anos atrás, quando minha mãe iniciou uma escola de dança. Eu comecei a ter esse contato, porque eu era da administração, trabalhei em banco e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a criar esse vínculo com a dança, né? Sim. Até que eu decidi, falei assim, mãe, vou fazer minha aula de dança, vamos. E daí, você fez nunca mais tudo? saí. Então eu sempre corri atrás, tipo, eu ia fazer aula, eu ia atrás das escolas, das companhias de dança fazer aula, para poder, né, aprender, porque eu queria ensinar. Eu sabia que eu queria ensinar, mas não sabia que era dança. Eu falei isso hoje pro meu marido, eu falei, é dom. Ensinar é um dom, porque não adianta você saber. E não saber passar e não ter aquela paixão. Você tem paixão. Quando eu era mais novo, meus primos iam em casa, a gente brincava de escola e quem era o professor? Você era o professor? Eu era o professor. Então, eu sempre tive esse lado de querer ensinar o outro. E quanto tempo você está na Cia das Artes? Nasci, eu já tô há 4 anos. 4 anos. 4 é uma anos escola, gente, vários prêmios. Daqui a pouquinho a gente vai chamar a Cláudia para conversar um pouquinho aí sobre a escola. Bora aprender? Bora, galera. Quem tá em casa, muito, ó, gente. arrasta o sofá, arrasta o tapete, pega Vale um lugar com esse legal. salto? Vale. Não tem que dar um Aquela pulo, já não, tá né? no Rio, já. Bora lá. Ó, a primeira é uma música latina gostosinha pra gente soltar. Ó, Não, eu tô aqui focado. É pra soltar. Eu já tô ligado Aí nos tá passos. assim, ó, tenso. É agora. vamos lá, super fácil. O pessoal de casa acompanha. Perna direita na frente, volta. Perna esquerda na frente, volta. Perna do lado, perna pro outro. A gente lateralidade, ó. Atrás. Lateralidade. Agora na diagonal eu dou uma viradinha e dou uma viradinha. Tranquilo, Ti. Primeiro passo. Segundo, essa aula a gente tem... Cada música tem de 2 a 3, 4 movimentos. Segundo, mais fácil ainda. Direita na frente, direita atrás, direita abre, esquerda fecha. Esquerda frente, esquerda atrás, esquerda abre, direita fecha. Isso! Tem mais um aluno ali, gente. Bora, chefe! Pode? Claro que pode, ô, gente. Vem cá. Vem comigo. Vem comigo, cola na minha. Fica do meu lado. Vamos lá. Ó, eu costumo falar nas minhas aulas de dança que a diferença de você fazer uma aula de dança e um exercício de ginástica é você swingar. Então tudo, não adianta falar, ó, quadril pra lá, quadril pra lá. Você coloca o seu quadril. Aí, Tem que ter viu? swing, Tem que ter senão um swing, não tem que vai. sentir, ó, a música latina, né? Pá, então vamos lá. O segundo, direita frente, direita atrás, e foi pro lado e fechou. Esquerda frente, esquerda atrás, e foi pro lado e fechou. Tranquilo aí atrás? Tudo certo? Foi? A produção tá todo mundo dançando, galera. Peraí, de casa. não quero tampar aí. Vamos. Isso. Terceiro e último. Diagonal. Diagonal. Agora eu fico, ó, na frente, atrás, na frente. E vai pra diagonal de novo, ó. 1, 2,
3, 4 e 5. Fiquei. 6, 7 e 8. E aí? Ó, Ricardão, você Como não pode largar a estamos? câmera aí, senão ele tá dançando também, é isso mesmo. Então Bora bora com na música? música. Bora com a música. Confio em vocês, hein? Bora lá. Arrasa, hein? Ai, bate Bora seu lá. cabelo, vamos. Aumenta. Aumenta o som, DJ. Pum. Ó, já vai sentir a Cadê a música. malemolência? Ó a malemolência do chefe. O Yakisoba Thiago vai vai sair uma vir. delícia hoje. Prepara o pessoal de casa também. E 5, 6, 7 e bora. E 1, 2, do lado. Atrás. Diagonal. De novo. E 1, e 2, do lado. E outro. Diagonal. Tá lindo. De novo, solta o quadril, ó. Solta o quadril, E gente. 1, do lado. Bum. Atrás. Diagonal. Última vez. 1, 2, do lado. Atrás. Diagonal. E o segundo. Ó. 1, 2, abre. 1, 2, abre. 1, 2, abre. 1, 2, de novo. 1, abriu. Cadê a swingueira? É, galera. Não desiste. O terceiro, ó. 1, 2, ficou. E 1, e 2, ficou. Fica. E 1, e 2, ficou. Ficou. E 1, e 2. Agora, ó, troquem de lugar. Vem, chefe. Vai, chefe. 5, 6, de novo do primeiro. E 1, e 2, do lado. Pra trás. Diagonal. Yes! Tá indo. 1, 2, 3, 4. Atrás. Diagonal. Cadê o swing? Agora tem que mexer o quadril. 2, ó, pensa na massinha do macarrão, ó. Mexendo, ó. E mais uma. E frente, e lado. O outro lado. Pra trás, e segundo. Frente, trás, lado. Frente, lado, Tá trás. curtindo, chefe? 1, 2. Dá pra dançar em todos os lugares, hein? Ó. E frente, trás. Frente, trás e abre. Pra diagonal. E 1, 2, ficou. E 1, e 2, e de novo lá, pra lá, fica. 1, 2. Aê, parabéns! Deu pra dar uma suave. Qual é a sensação, chefe? De felicidade. Aí, viu? Dancem. E Dancem a que a sua? vida de vocês Mas vai duas melhorar. eu tô redondo. Qual é a sensação? É muito gostoso. Aí. É muito leve, a sensação de leveza, de se divertir, isso é muito bacana. É difícil alguém querer ficar parado. Eu sou- Ó, tava todo mundo dançando. Tá todo mundo dançando aqui no Lembrando que eu sou estúdio. completamente descoordenado, mas eu me divirto, vou assim mesmo. Obrigado. Estamos juntos. Dança pra todos. Bora, todo mundo senta, dança é pra todos. Tomar uma aguinha, já volta. E a gente E eu já vou fala. voltar pra minha cozinha. Você yakisoba, você positividade. E a Até gente já. já volta. Vamos pro intervalo agora? Vamos. Então vamos. Você já chamou? Intervalo? Voltamos já. Naquela ali, ó, vai. Voltamos já.